É isso e cara, hoje eu tô muito empolgado. UX Design, o design de experiência do usuário, essa é uma profissão que eu nunca vi crescer tanto. As empresas estão procurando profissionais qualificados e as vagas estão ficando abertas porque elas não conseguem encontrar. Tem gente que vê essa oportunidade e vem para as lives achando que existe fórmula mágica para você entrar nesse mercado. O que existe é muito estudo e o que existe é você saber o caminho certo para você seguir. Se você estiver bem direcionado, você consegue alcançar resultados melhores. Totalmente diferente você estudar sobre como você faz a pesquisa com usuários e você fazer isso na prática, no projeto real. Então a oportunidade de estar exercitando isso na prática com uma mentoria de um profissional mais experiente, para mim, tem feito toda a diferença. Bom, tem uma frase do Ayrton Senna que ela é muito categórica e ela combina demais com esse momento que a gente está vivendo. Nas adversidades, enquanto alguns desistem, outros batem recordes. E em qualquer profissão, se você está cansado de não ser valorizado como você merece, é hora de você começar a agir diferente. O que você vai fazer para dar o próximo passo na sua carreira? Aprendi como documentar um case de portfólio, como demonstrar o valor adequado das minhas entregas e entendi portfólio é muito mais que telinha bonita que está lá no Dribbble, no Behance. A maioria das interfaces são simples. Se você sabe desenhar retângulos, linhas, círculos, retas, escrever textos, você vai conseguir projetar interfaces. É uma questão de saber resolver o problema certo. Olha só os bastidores aqui, ó. Esses aqui são pessoas que só nessa semana conseguiram novas oportunidades profissionais. E é claro, eu vou trazer elas para conversar com a gente. Eu comecei a estudar em maio desse ano de 2020, fazendo a segunda maratona do UX Unicorn. Acabei amando. Eu acordo todos os dias e digo, obrigada Deus, obrigada Leandro, por eu estar onde eu tô atualmente e fazendo uma coisa que eu amo. Já consegui, inclusive, minha primeira oportunidade na área. Eu já tô empregada novamente, depois de muitos meses de desemprego. Então eu tô muito bem realizada. E eu fui aprovada, gente. Com tão pouco tempo eu fui não só reinserida no mercado em meio à pandemia, mas também estou mudando de carreira, que era o meu propósito de 2020. Mas Leandro, se eu quiser aprofundar, você tem cursos mais completos? Tenho, mas nessas lives o meu grande objetivo é te ajudar a entender uma grande oportunidade que existe. Eu quero democratizar esse conhecimento para que você não precise mais fazer tudo da forma como você sempre fez. Eu faço essas lives gratuitas porque tem muita gente que desiste antes mesmo de começar. Nem sabe o que é a profissão e já acha que precisa ter o dom, nascer artista, nascer criativo para conseguir crescer na carreira. E a verdade não é essa. Se você se esforçar, independente da sua área de formação, UX Design pode ser o futuro da sua carreira, pode ser o seu próximo passo para se tornar um profissional mais valorizado. Meu nome é Leandro Rezende e seja muito bem-vindo às lives de aquecimento Profissão UX Designer. Sejam muito bem-vindos, senhoras e senhores, a mais uma live de aquecimento do Profissão UX Designer. E hoje a gente vai conversar sobre um assunto que me perguntam todo santo dia aqui na minha caixa de entrada. E vamos lá, se continuam perguntando, a gente tem que continuar respondendo, né? Qual que é a live de hoje? A live de hoje vai ser sobre a importância de você saber programação e a importância de você nascer com dom criativo para você ser um bom designer. Que muita gente acha que para você entrar nesse mercado de inovação, só se você for um hackerzinho, né? Só se você souber programar, se você souber os bits e bytes e codificar e tudo mais. E também tem gente que acha que você precisa ser um artista, você precisa ter nascido com dom, que você precisa ser aquele super desenhista para desenhar interfaces. E a verdade é que você não precisa nem de um, nem do outro. E sempre que eu falo isso, vem um monte de hater, né, que aprendeu a usar o Photoshop e fala, não, porque o designer, ele tem que saber o Photoshop, ele tem que ser o monstrinho do Photoshop, ele tem que ser um grande artista, tem que ser um grande ilustrador. E galera, estamos vacilando na primeira regra do rolê que a gente vem falando aí nas últimas 2 semanas, né? Design não é só a parte visual e não é só a parte estética de um produto. Design é a solução, design é você projetar uma solução. E é aí que mora o grande perigo. Então, boa noite, senhoras e senhores. Quem está perguntando aqui se essa live fica salva depois, ela vai ficar disponível por 24 horas. Então, quem não viu agora, quem não vê, né? Quem chegar atrasado pode ver até o final. E quem não conseguir assistir vai ter essa oportunidade de ver, às vezes está estudando, às vezes está em outro local, vai ter a oportunidade de assistir até amanhã, mas depois já era só os alunos do programa UX Unicórnio que têm acesso a esse conteúdo, beleza? Quem estava perguntando aqui de por que a gente começa às 8h03, isso aí vem lá do número mágico, 23 é um pedacinho do número mágico, aquele número de Euler, é o número de Euler mesmo? Golden Circle lá, a razão áurea, e tem esse númerozinho lá, 23, por isso que a gente curte esse número, a gente sempre usa. Então, galera, vamos lá.
Eu falei aqui, truquei, né? Truquei e tem gente aí que eu sei que tá pedindo 6 e tá, não, precisa saber programar assim, precisa ser um artista assim. Então essa live é para eu explicar todos os detalhes de por que você não precisa nem saber programar e não precisa ter nascido um artista, ter nascido com dom para você trabalhar com design de experiência do usuário. Vou começar pela parte da programação. A parte da programação é bem simples, galera. Existem 2 tipos de profissões diferentes. Existem 2 tipos diferentes. Existe o designer e existe o programador. Então a resposta é bem simples. Numa empresa, normalmente o designer não é o cara que codifica, o designer é o cara que projeta a solução. O cara que codifica é o programador. O que não quer dizer que um não possa trabalhar um pouquinho dentro lá do trabalho do outro. Não quer dizer isso. Vou dar um exemplo. Um bom programador, não adianta o bom programador criar só o software que as pessoas consigam navegar, mas é que às vezes não seja útil. Adianta você codificar um software que não é útil? Você codificar um produto que não é útil? Não adianta, né? Adianta você codificar um software que é difícil de usar, que as pessoas não entendem? Também não adianta. Então o programador que conhece de design, de experiência do usuário, ele vai conseguir ter algumas sacadas de boas práticas, de heurísticas, de fundamentos importantes. Ele vai saber de vez em quando aplicar um teste de usabilidade para verificar se aquela interface está fácil de usar ou se não está, mas vai muito além da estética, beleza? Então não quer dizer que o programador que entende design de experiência do usuário vai ser o cara que fica desenhando, né, bate escanteio, só corre lá e faz o gol de cabeça. Não é isso. Ele só precisa trabalhar bem em equipe, ele precisa ter uma boa noção daquilo que ele está fazendo, ele precisa ter uma boa noção do trabalho que ele realiza e como que ele pode delegar certas partes do trabalho, como que ele pode demandar o designer, o que ele tem que pedir para os outros profissionais entregar para ele fazer um bom trabalho também. Então essa multidisciplinariedade é extremamente importante. Então o programador que entende de design de experiência do usuário, ele tem uma vantagem. E o contrário também vale. O designer que entende um pouco de programação, ele vai ter uma boa noção de viabilidade técnica. Ele não vai fazer o programador passar raiva. Ele não vai projetar aquelas telas lá que é cheia de degradê e figurinha e coisa rodando e um monte de coisa e fogos de artifício, sendo que isso é mais caro para você programar, dá mais trabalho. Não quer dizer que você tem que evitar o que dá trabalho. Não. Se for importante, vale o trabalho. Você sempre tem que medir o impacto e o esforço daquilo que você está produzindo, daquilo que você está projetando. O que é medir o impacto e esforço? Você tem que analisar, isso realmente vai trazer um grande resultado para a empresa? Vai trazer um grande resultado para o usuário? Vale o investimento que eu vou fazer? Se sim, beleza, passa para o programador codificar, beleza? Ele que lute para programar. Se valer a pena, ele que lute. Agora, se você não fez essa análise ainda, às vezes você só quer que faça uma corzinha porque você gostou, você só quer que faça um ajustezinho porque você gostou, cara, às vezes não vale a pena. Então, por isso que você tem que entender de viabilidade técnica para você saber até onde é fácil ou difícil para o programador fazer. Se você não tiver essa noção, você vai ficar mandando coisas para o desenvolvedor e o desenvolvedor vai ficar sempre com aquele modelo, né? Putz, lá vem aquele designer xarope de novo querendo pedir aquelas coisas lá, não faz ideia do que está pedindo, nem sabe se dá para produzir ou se não dá para produzir. Então, você tem que tomar cuidado porque você tem que saber, você tem que ter essa habilidade de fazer o meio de campo, de entender o que é viável para o seu projeto e de entender também aquilo que você pode projetar e que vai ter menos custo e que vai ter mais resultado. Então, beleza? Agora, beleza, Leandro. Tem empresa que está pedindo para você programar e ser designer. Desculpa, esse tipo de empresa ainda não está maduro o suficiente. Tem empresa que pede isso? Tem, eu fiz isso por uma década pelo menos. Eu comecei ali, vendi meu primeiro site nos anos 2000 e 2001. Quando eu tinha 13 anos, eu vendi meu primeiro site e eu fiz um curso de web design. O que eu aprendi no curso de web design? Eu aprendi Fireworks, que era meio que um Photoshop para web na época. Eu aprendi o Dreamweaver para aprender a fazer o HTML, CSS, um pouquinho de JavaScript, Flash, né? E quando alguém me contratava para fazer um site, eu fazia tudo, né? Batia escanteio, fazia o gol de cabeça, mas era um site que eu só me preocupava em agradar o meu cliente. Eu já falei sobre isso em outras lives com vocês. Eu me preocupava em agradar o meu cliente. O que é agradar o cliente? Chega para o cliente, olha, me fala aí quais são os sites que você mais gosta, deixa eu entender qual é a cor que você mais gosta, me fala qual que é o texto que você quer que coloque aqui. Eu desenhava um site para o meu cliente gostar. E é aí que mora o erro, por mais que isso pareça contraintuitivo. Né? O que tem de errado, Leandro? O que tem de errado você fazer exatamente o site que o seu cliente sempre sonhou? O que tem de errado? Porque às vezes o cliente não sabe o que quer.
Perdoa o seu cliente, ele não sabe o que ele está fazendo, ele não sabe. Beleza? Então, às vezes, muitas vezes, o seu cliente, ele tá seguindo a moda, ele sabe que outras pessoas estão fazendo site, ele quer um site mais moderno. Só que quando você cai nessa armadilha, é muito perigoso. É muito perigoso. Porque aí é aí que entra aquela armadilha de pedir um monte de alteraçãozinha, de pedir um monte de coisa sem fundamento, e você ficar travado com esse cliente por muito tempo, né? Já te pagou seus R$1.000, R$2.000 ali pra você fazer aquele site há muito tempo, e você ainda tá lá, né? Fazendo alteração, e ele pedindo alteração, e o troço nunca acaba, porque nunca vai ficar do jeito que ele queria. Agora, o que muda quando você trabalha com design de experiência do usuário? Você para de se preocupar em agradar diretamente o seu cliente. Com cuidado, tá? Não é que você tem que desagradar ele, mas você para de se preocupar em primeira mão a agradar o seu cliente. Você passa a se preocupar em agradar os clientes dele. Então, uma pessoa está te contratando porque ela quer que o negócio dela melhore, mas ela fornece um serviço ou um produto para outras pessoas. São essas outras pessoas que você tem que agradar. Porque se você gera um produto, se você cria um produto que vai ser bom para as pessoas que usam esse produto, os famosos usuários, eles vão acabar comprando mais, a empresa vai se tornar mais lucrativa e indiretamente você vai fazer o seu cliente ficar mais feliz. Obviamente você não tem que empurrar isso goela abaixo, obviamente o que eu tô falando não é para você chegar querendo chutar pé na porta, cliente, você não sabe de nada, sou eu que sei, sou eu que mando, você tá pagando aqui, vai ser eu que mando. Não é isso, não é isso. A questão é, como que você consegue aprender a entender o que as pessoas precisam para você ajudar o seu cliente a ter resultados melhores? Essa é a grande pergunta. E existem várias técnicas e processos que te ajudam a chegar lá. E essas técnicas e processos, a gente dá o nome de design de experiência do usuário. Beleza? Então, com o design de experiência do usuário, você vai ajudar o seu cliente a ter resultados melhores. Então, antigamente, quando você só se preocupava em entregar o site, pronto, se vira. Toma aí que o filho é teu, terminei, a minha parte eu já fiz, quero minha parte em dinheiro, pronto, agora você se vira com esse site. Quando a gente trabalhava nesse modelo, e tem muita gente que trabalha assim até hoje, tem nada de errado. Às vezes a pessoa ganha um dinheirinho dela, tá feliz, mas assim, sinceramente, o que mudou na minha forma de trabalhar, quando eu parei de trabalhar só entregando o site que o cliente quer, para passar a entregar soluções e produtos que os clientes precisam e que os clientes deles precisam, eu parei de pegar projetinho de 3, 4 mil reais, passei a pegar projetinho de 40, 60, 80 mil reais. Essa é a diferença. Tá? Essa é a diferença. Você consegue entregar soluções, você entrega resultados, você não entrega só mais uma telinha. E o cliente paga feliz. Por que o cliente paga feliz? Pô, Leandro, mas tá de sacanagem, né? Tá difícil achar um cliente que paga 3 mil, você vai me convencer que você quer pegar um cliente, ele vai te pagar 40 mil numa parada. Olha só, não é que pelo mesmo trabalho você vai cobrar a mesma coisa. Você não vai mais entregar só aquele sitezinho michuruca que você entregava antes, que era só telinha, logo, fotinha e textinho que o cliente pediu. Você passa a entender o que exatamente ele está precisando. Às vezes ele tem uma equipe de 30 pessoas só para ficar respondendo dúvida. E você projeta um site melhor que ajuda a tirar essas dúvidas das pessoas. Que tem um FAQ, que tem um chat ou que tem um chatbot. Você vai buscar soluções, não vou dizer quais são as soluções, mas você vai buscar soluções para ajudar ele não precisar mais de uma equipe de 30 pessoas só para tirar dúvida e ficar atendendo reclamação. Você passa a ajudar ele a ter 15 pessoas. Às vezes você reduziu ali 15 salários de pessoas. Ah, Leandro, mas aí você está demitindo as pessoas. Não é que você está demitindo. Você está tentando automatizar o máximo possível e trazer soluções para otimizar o negócio. Mas às vezes você reduziu o custo de atendimento ali de 30 pessoas que ganhavam o salário mínimo para 15 pessoas que ganhavam o salário mínimo. Tá? Só para ficar mais fácil, botar R$1.000 aqui. Então você acabou fazendo o cara economizar 15 mil reais por mês. Uma vez que o seu cliente economiza 15 mil reais por mês, ele não vai mais achar caro te pagar 15 mil num projeto. Poxa, se no primeiro mês ele já recuperou o investimento, mês que vem é só lucro, já começou a ficar barato o negócio. Tá? Então você para só de entregar uma tela que você nem sabe para que vai servir, você passa a entregar solução. Isso vai valer para cada funcionalidade que você entrega. Cada funcionalidade no aplicativo tem um propósito. Cada funcionalidade num sistema online vai ter um propósito. Então você tem que aprender a lidar com esses desafios e ajudar os seus clientes a resolver esses tipos de problema. Você entende que existe uma diferença enorme entre você ser um profissional commodity que só entrega mais um site e você ser realmente um profissional que soluciona um problema? Essa é a diferença, tá? Então, onde eu tô querendo chegar? Você não precisa ser um programador para você fazer esse tipo de coisa. Essa análise que você faz para ver que ele precisa de uma equipe de atendimento, para ver quais são as dores que ele tem, essa análise que você faz, esse processo para você entender o que o negócio precisa, o que os usuários precisam, qual a melhor alternativa de solução. Você vai lá, prototipa, você testa se aquele produto realmente é bom, se ele funciona. Esse processo é o design de experiência do usuário. Você chegou na melhor solução? Deixa eu ligar o ar-condicionado aqui. Tô meio resfriado, mas vou ligar o ar aqui porque tá quente. Esse processo é o design de experiência do usuário. Aí depois você passa para alguém
programar. Depois você passa para alguém programar. Essa pessoa tem que saber programar. Mas como eu falei, não adianta fazer aquela coisa toda complicada que o seu time não vai conseguir programar. Por isso é importante você entender um pouquinho de HTML, entender um pouquinho de CSS, você entender como funciona esse mundo da programação. Não dói, não é difícil de aprender. No programa X Unicórnio, a gente tem um módulo para explicar isso, os alunos vão lá, treinam, fazem um sitezinho para ver como é que é, mas não quer dizer que você faz isso no seu dia a dia. Tá? Inclusive, no mapa de carreira que eu vou mostrar no Profissão UX Designer, que é o evento principal que vai rolar na semana que vem, no mapa de carreira vocês vão ver quantas empresas estão pedindo HTML, CSS ou algum tipo de programação. Não vou dar spoiler, vou dar um spoiler. Cara, é perto de 10%. Então, as outras 90% das vagas não estão pedindo isso. Então, você não vai se preocupar com isso de início, tá? É legal para você se destacar, para você entender de viabilidade técnica? É legal. Mas não é o que você vai fazer no dia a dia e não é a sua primeira preocupação. Beleza? Agora, Leandro, eu sou programador, mas aí eu vou ter que saber programar? Vai, você vai ter que saber programar. E é o contrário, né? Você que é programador, você tem que entender um pouquinho de design. E o designer tem que entender um pouquinho de programação. Você tem que entender como é que funciona o produto ponta a ponta, a produção de um produto ponta a ponta. Isso é extremamente importante. Então, qual é uma boa estratégia quando você... Beleza, Leandro, você conseguia fazer sites e como é que você fazia, já que você não programava? Então, não era um bom programador, tá? No começo, eu só sabia fazer o HTML, CSS, foi depois que eu comecei. Teve uma época que eu comecei para a área de programação, entre 2009 e 2013 eu comecei a programar, até eu conhecer o design de experiência do usuário, eu fiquei 100% design de experiência do usuário depois. Mas, o que eu fazia, a estratégia que eu seguia era a seguinte: ou eu trabalhava em uma empresa que tinha programadores e eu era o designer, ou eu tinha um amigo ou algum profissional que trabalhava junto comigo para fazer a outra parte, que eu não fazia muito bem, eu não fazia muito rápido. Então, essa outra pessoa me ajudava, a gente pegava os projetos juntos, ele programava, eu fazia a parte do design, a parte do visual, a parte da solução, e aí ficava tudo bem, a gente dividia a grana e a gente dividia para conquistar, né? Pegava mais projetos, ele pegava uns projetos, eu pegava outros projetos. Então você pode fazer isso para você conseguir novas oportunidades na sua carreira. Você não precisa saber de tudo, mas você precisa entregar. Entregar é importante. Deixa eu ver, alguém mandou aqui, eu não sei se é um ícone de um barquinho, mas um barquinho, né? Você tem que chipar a solução, você tem que entregar a solução. Então, entendeu? Você não precisa saber programar. Então, se você tinha medo de trabalhar com inovação, se você tinha algum tipo de resistência de falar, cara, eu não dou conta de entrar para esse mundo de inovação, meu negócio não é outro, não sei programar, eu não dou conta de programar, é difícil mesmo. Você tem que estudar bastante para fazer, assim como qualquer área, você tem que estudar bastante, mas eu, particularmente, eu prefiro muito mais projetar soluções do que programar. É gosto meu, programadores vão gostar mais de programar. Mas se você não se dá bem com programação, o design de experiência do usuário é um caminho que você não precisa saber programar, beleza? Você não precisa se preocupar em aprender todos os códigos para você conseguir entrar nessa área. Beleza, então programação, eu acho que ficou claro aí, né? Deixa eu ver se tem alguma dúvida em relação à programação aqui. Olha só, boa, Karen. Karen mandou uma pergunta muito boa aqui. Leandro, posso começar o programa do X Unicórnio sem saber programar? Sem saber programas. Sem saber programas como Photoshop? Ou no programa você ensina a dominar isso também? Karen, Photoshop já foi uma ferramenta muito utilizada para você projetar interfaces. Já foi, não é mais, tá? Hoje, cada vez menos você vê, hoje em dia, só quem você vê usando Photoshop são pessoas que, assim, cara, a melhor ferramenta é a ferramenta que você domina. Então, se você, cara, passou a vida inteira trabalhando com Photoshop, você aprendeu a usar Photoshop e você consegue fazer seu trabalho muito bem feito com Photoshop, nada de errado com isso. Você pode continuar usando Photoshop, mas quem começa hoje, tá? Ou quem já sabia Photoshop antes, tá todo mundo migrando para ferramentas de prototipação quando a gente fala de design de interfaces. Qual que é a diferença, Leandro, do design de interfaces e do design gráfico lá que usa Photoshop? Quando você vai pegar o Photoshop para trabalhar, você está preocupado em editar a imagem, cortar o fundinho, né? Cortar o fundo, retocar, tirar a olheira, né? Fazer composições visuais mais complexas. Tá? O Photoshop serve para você criar composições visuais mais complexas. Outras ferramentas hoje em dia são mais utilizadas para o design de interfaces. Eu vou dar alguns exemplos. Primeiro exemplo, Adobe XD. Adobe Experience Design. XD vem de Experience Design. Adobe XD. O Adobe XD, olha, da própria Adobe. Você tem o Adobe Photoshop, tem o Adobe XD. Se o Photoshop fosse bom mesmo para fazer isso, por que cargas d'água a Adobe ia criar o Adobe XD? Então, se você está pensando em projetar interfaces, telas de produtos digitais, telas de aplicativos, telas de sites, telas de sistemas, telas de smartwatch,
que seja, qualquer tipo de interface, tela de carro, você vai usar o Adobe XD e não mais o Photoshop. Qual que é o benefício do Adobe XD? Ele é muito mais simples, ele te permite prototipar, ele é muito mais fácil de aprender, ele permite você criar coisas com escalabilidade. Hoje eu fiz um post falando sobre escalabilidade, sobre design atômico, por exemplo. Para que serve isso? Imagina que você cria um site que tem 30 telas, cria um aplicativo que tem 30 telas. Em todas as telas você tem um botão principal que é azul. Aí chega um belo dia, resolve fazer um rebranding da marca, resolve tomar uma decisão complexa lá em termos de marca, e o botão que era azul tem que ficar verde agora. Aí lá vai, tempos de Photoshop, lá vai você alterando cada botão, um a um, fazendo todo o trabalhinho manualzinho para poder ajustar tudo, para você conseguir ter o seu novo guia de estilos, né? O seu novo visual. E já no Adobe XD você pode criar componentes, então você vai criar um botão uma vez e vai reaproveitar ele em toda a interface. E você cria diferentes versões, né? Você vai criar um botão de perigo para deletar coisas de vermelho, você cria um botão verde. Vou dar um exemplo, vai ser melhor eu dar um exemplo aqui. Deixa eu compartilhar minha tela. Vou mostrar para vocês um exemplo aqui do que seria um guia de estilo. Vou pegar um case aqui de uma aluna. Deixa eu ver aqui. Vamos pegar um exemplo, compartilhar minha tela. Quem está no Instagram pode ir para o youtube.com/xunicornio/live e eu vou começar a mostrar minha tela lá, beleza? Vocês que estão aí no Instagram podem vir aqui para o YouTube. Vamos lá. Compartilhar a tela. Olha lá. Case muito legal, um case que eu gosto muito da Vanessa. Eu gosto muito desse case porque, olha só, a Vanessa trabalhou nesse case aqui. Vamos lá, deixa eu abrir o case dela aqui. O case, o que é um case de portfólio para quem não conhece? Né? O case de portfólio somente é uma fotografia da sua experiência. É assim que você mostra que você trabalha bem. Então, no programa UX Unicórnio, os alunos eles são incentivados a criar um case de portfólio, a resolver um desafio real, trabalhar em equipe, criar um case de portfólio, trabalhar remotamente, ficarem preparados para aplicar para as vagas. Né? Eu já falei em lives anteriores, na última live, né? Precisa ter experiência para entrar design de experiência do usuário? Precisa ter. Mas como que eu vou ganhar experiência, Leandro? Se eu não tenho experiência, ninguém nunca vai me dar oportunidade para ganhar experiência. Tá aqui a resposta, né? Com case de portfólio, na verdade, não é o case de portfólio que é o foco. O foco é você resolver um desafio e documentar como você resolve esse desafio. Então, no programa UX Unicórnio, os alunos recebem desafios reais para resolver, conversam com pessoas reais, entrevistam pessoas reais, fazem teste com pessoas reais, documentam isso e transformam isso no case de portfólio para demonstrar experiência para entrar no mercado. Então, esse aqui foi o trabalho que eles fizeram. Olha só. Por que eu estava falando? É porque eu gosto. Olha só. O Everton, o Faber, Gabriel, Letícia, Vanessa, todos eles conseguiram a nova oportunidade. Trabalharam juntos aqui, todos eles conseguiram a nova oportunidade. É por isso que não falta live para a gente fazer, né? Todo dia, todo santo dia, 8 horas da manhã, a gente faz live com uma pessoa que conseguiu a nova oportunidade para você entender como que foi isso, né? Como que foi esse processo. Então, aqui é uma forma de você ver o ponto aqui do guia de estilos que eu estava falando para vocês, né? Olha só, esse é o case de portfólio, então. Aqui eles vêm mostrando como eles fizeram as pesquisas, como eles fizeram as análises, que é muito mais do que fazer aquelas telinhas bonitas. Eles fizeram toda uma análise de como projetar a solução certa, né? Aqui que está a mágica da coisa. Você entender qual é a solução certa e depois você projeta. O grande valor do design de experiência do usuário está em criar a coisa certa. Então, olha só, dá uma olhada aqui. Exemplo de guia de estilos, olha só. Eles organizaram quais eram as cores que iam ser usadas, as cores primárias, secundárias, e projetaram os botões. Olha só que legal. Então tem os botões primários, tem os botões secundários, tem botões com ícones, tem os inputs aqui, que são os campos de texto, tá? E os tamanhos de fonte que eles vão utilizar, os tamanhos, a tipografia, né? O conjunto tipográfico para texto, para título, para subtítulo. E aí, quando eles vão projetar, olha, eles vão copiar e vão colar esse botão. Onde alterar esse botão, todo lugar que alterar esse botão vai estar alterado. É simples assim, Então, no Photoshop, cara, a dificuldade é enorme você fazer isso. No Adobe XD você consegue componentizar essas coisas e você pode reaproveitar. Você vai usando, né? Seria legal mostrar? Seria legal mostrar para não assustar? Deixa eu ver aqui, vamos lá. Deixa eu ver se eu consigo abrir o Figma aqui para mostrar para vocês. Vamos lá, eu vou abrir o Figma aqui para dar um exemplinho bem simples, tá? Não vai demorar muito, eu prometo, mas vocês gostam também de ver as coisas mão na massa na prática também, né? Isso aqui é aquele tipo de coisa. Eu não deveria estar mostrando isso aqui agora. Eu não deveria estar mostrando. Porque o design de experiência do usuário ele é muito mais focado em projetar a solução certa. Mas eu sei que vocês gostam de ver a coisa acontecendo, gostam de ver aplicativo na cena, a coisa surgindo, né? Então eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Vocês estão vendo minha tela e essa ferramenta aqui é o Figma.
Leandro, mas você acabou de falar que era o Adobe XD, agora que diabo de Figma é esse daqui? Que diacho é isso, né? Figma é um concorrente do Adobe XD, assim como Sketch. Sketch, Figma, Adobe XD são ferramentas que vieram aí que entregam mais do que o Photoshop entrega para design de interfaces. Né? É sempre legal, porque sempre que eu falo que você não precisa mais saber Photoshop para ser um bom designer de experiência do usuário, geralmente vem uns haters e falam assim, ei, agora vai ensinar o quê? Vai ensinar Canva? Não, não é o Canva também, galera. Também não é ferramenta não profissional. Figma é uma ferramenta super profissional. A empresa que eu trabalho hoje no Vale do Silício utiliza Figma. As maiores empresas do mundo utilizam Figma, ou utilizam Adobe XD, ou utilizam Sketch. Raramente você vê uma grande empresa utilizando Photoshop hoje em dia para projetar interfaces, beleza? Então, olha só, o Figma, vamos lá. Criei um quadrado. Vou voltar do zero aqui, vamos lá. Esse aqui é o Figma, tá? Então aqui é a telinha do Figma. Essa é uma área que eu posso desenhar. Eu prometo que eu não vou demorar muito, só vou dar um exemplo de um botãozinho, tá? Então, olha só, eu vou vir aqui e vou criar um frame. Frame é uma área aqui que vai ser o nosso aplicativo. Só que, Leandro, cara, qual que é o tamanho do iPhone? Será que tem 1000 pixels? Será que tem 2000 pixels? Não sei de cor, mas eu posso vir aqui e falar, olha, eu quero um exemplo de iPhone aqui. Então ele vai deixar isso aqui do tamanho de um iPhone. Deveria ser 375 pixels por 667. Ele já está preparado para me ajudar a criar aqui os principais tipos de aplicativos, ou de aplicativos não, de dispositivos, ou desktop, por exemplo. Então eu poderia criar aqui, deixar ele do tamanho desktop, ou posso deixar ele do tamanho celular. Beleza, vou trabalhar aqui com ele dessa forma aqui. E olha só o que eu vou criar. Olha só, galera, eu vou querer criar duas telas aqui que tenham botões, beleza? Vou criar a tela 1 e a tela 2 que tenham botões. Na primeira tela, eu vou criar aqui, olha, botão 1, e vou deixar esse botão 1 aqui com 16 pixels, 16 pixels é um tamanho bom. A gente tem um módulo de design de interfaces, um módulo inteiro só sobre como projetar interfaces no programa UX Unicórnio. Como que você domina o Figma, como você domina o Adobe XD, como que você domina o Sketch. A gente ensina as 3 ferramentas, mas o mais legal não é só a ferramenta, como eu já falei em outras aulas para vocês. O legal de você dirigir um carro não é saber que aqui é o volante. Não é saber que marcha você passa a primeira e a segunda e a terceira. O legal é você dirigir mesmo, né? Ir para a rua, entrar no cruzamento, cortar um carro na estrada. Esse que é o legal de dirigir. Isso aqui é a ferramenta, tá? Isso aqui, eu te mostrar como cria um botão aqui, no mundo do design, é como se eu estivesse te falando, olha, aqui é a seta. Seta para a direita, seta para a esquerda. É isso que eu estou te ensinando, a ferramenta é isso. Por isso que a gente fala que o bom designer não é a pessoa que domina a ferramenta. O bom designer é a pessoa que domina os fundamentos e que domina entregar soluções. Esse é o bom designer. O bom designer, cara, qualquer ferramenta que você jogar na mão dele, ele passa ali 2, 3 dias, ele se acostuma e aprende. Se ele era monstrão do Photoshop, designer monstrão do Photoshop, uma semana ele está acostumado com o Figma. Se ele é monstrão do Figma, uma semana está acostumado com o Adobe XD. Se mudar de equipe, precisar aprender outra ferramenta, não é a coisa mais difícil do mundo, são os fundamentos que são importantes. Então, vou criar um botãozinho aqui, olha, vou criar, criei aqui, vamos lá. Quero me matricular. Vou criar aqui um quero me matricular, vou deixar negrito, e vou criar um botãozinho aqui, beleza? Só que aí, olha só, deixa eu pegar aqui o case da Vanessa, só para a gente pegar aquela cor. Vamos lá, que tinha ficado legal. Onde é que estava o case da Vanessa? Deixa eu copiar aqui dela, vamos lá. Vamos plagiar. Plagiar a Vanessa. Inclusive, amanhã eu vou fazer uma live com o Cláudio, tá? E o Cláudio era do grupo da Vanessa, ele vai contar como que ele conseguiu uma vaga. Ele vai contar 8 horas da manhã como que ele conseguiu uma vaga. Então, eu vou copiar aqui só para a gente usar como referência, tá bom? Deixa eu ver aqui, ó. Então, esse aqui foi o case da Vanessa que a gente tinha mostrado. E aqui, olha, ele tinha... O botão dela era dessa cor. O botão dela era dessa cor aqui. E o botão dela aqui, olha, ele tinha umas bordinhas. Bordinhas, 2 pixels de borda aqui, pronto. Tinha umas bordinhas aqui. E aqui a gente pode colocar, aí já é toque, né? Já é a gente utilizar grids e deixar tudo com 16 pixels de largura, de altura. Só para o botão ficar mais organizadinho aqui. Vamos lá, 16 mais 8... Bom, não se preocupem com os detalhes aqui, porque eu estou querendo mostrar que eu, pronto, fiz um botão. Quero me matricular, fiz um botão aqui, e ela tem uma outra página aqui, olha, que tinha um fechar. Vamos deixar da mesma cor de fundo aqui. Então ela tinha um botão aqui, olha, que era quero me matricular, e digamos que a gente tenha outra tela aqui que seja um botão de fechar. Mas vou fazer diferente. Eu vou transformar esse botão em um componente. Olha só, transformei esse botão em um componente aqui. E o que isso quer dizer? Olha, esse aqui é o meu componente, quero me matricular. Então, se eu copiar esse botão para cá, qualquer alteração que eu fizer, eu vou criar 10 telas aqui.
Qualquer alteração que eu fizer, esse aqui quero matricular, esse aqui é outra coisa, e esse aqui é mais uma coisa. Olha só, cada botão aqui, ele tem um texto diferente. Cada botão tem um textinho diferente. Mas eu vou pegar e vou, por exemplo, trocar a borda desse daqui, olha. Eu tinha uma borda de 4, agora eu quero colocar uma borda maior. Você está vendo que as bordas aqui mudaram em todos os botões? Mudou aqui, mudou aqui, mudou aqui, mudou aqui. Vou voltar para 4 pixels. Digamos que eu queira mudar essa cor. Eu não quero mais essa cor aqui, eu quero um mais verde. Olha, eu troco em um, tá vendo que ele troca em todos? Olha, eu troco em um e ele troca em todos. É aqui que está a grande magia da coisa, tá? Só estou querendo dar um exemplo de por que essas ferramentas simplificam muito a nossa vida, tá? Elas simplificam demais a nossa vida. Então, quando eu mostrei aqui para vocês, deixa eu voltar aqui, deixa eu descompartilhar essa tela e abrir uma outra tela. Deixa eu abrir aqui, vamos lá. Stop screen, share screen. Vamos lá, case da Vanessa novamente. Case da Vanessa, do Cláudio, da Letícia, do Faber, do Everton. Olha só, então quando eles criam essas telas aqui, eles criaram um botão uma vez e foram reaproveitando o botão várias vezes aqui nessa tela. E quando eles fazem um ajuste, todos são alterados, né? Então quando eu mudo um título, meu título não vai ser mais desse tamanho. Vai mudar em todos os componentes. Meu componente aqui de aulas não vai ser mais desse jeito, vai ser de outro formato. Então você altera em todos. Depois vejam o post que eu fiz hoje sobre design atômico, ele tem tudo a ver com isso, beleza? Então aqui, olha, era só para exemplificar para vocês por que a gente não usa mais o Photoshop. A gente usa uma ferramenta muito mais simples que você, entendendo das formas básicas geométricas, círculo, retângulo, quadrado, você consegue projetar telas legais. Vou colocar de novo a tela aqui da Vanessa, para vocês verem que isso aqui não é um monstro de 7 cabeças. Vamos lá. Olha só. O que eu tenho nessa tela aqui? Primeiro me digam, vocês consideram que essa tela é bonita? Vocês consideram que essas telas aqui são bonitas? Vamos lá, essa aqui, ó. Essa aqui tá uma tela aqui. Eu quero ouvir de vocês aqui. Se tá bonito ou se não tá bonito, hashtag bonito ou hashtag feio. Quero saber o que vocês acham dessas telas que estão aqui. Vocês acham que a Vanessa fez um bom trabalho aqui? Cuidado, hein? Cuidado. Não, mas eu sei a resposta que vocês vão dar, tá bom? Então vamos lá, respondam aí, mas pode dar a resposta verdadeira. Se vocês acham que tá feio, responde que tá feio. Se vocês acham que ficou legal, responde que ficou legal. Deixa eu ver aqui, ó, bonito, ó, tá bonito, tá lindão, tá bonito, tá lindo. Então vamos fazer uma análise aqui simples disso daqui, tá? Ó, bonitaço, Gessé falou que tá bonitaço. Não é à toa que a Vanessa tá ganhando 4 vezes mais do que ela ganhava antes, depois que ela entrou no programa Marcos Unicórnio. Análise bem simples aqui, tá? Vamos ver o que tem disponível nessa tela. Eu tenho texto. Texto qualquer um sabe fazer. Pô, você bota lá no Figma, digita, vai sair um texto. Eu tenho círculos. Tá vendo que tem os círculos com uma foto? Tem os círculos e tem uma fotinha. Pega uma foto e bota dentro de um círculo. Não é um bicho de 7 cabeças. Poxa, essa data aqui é texto, 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 e tem um retângulo aqui. Tem um retângulo. E dentro desse retângulo a cor está invertida, né? A fonte que era branca ficou mais escura. Ficou invertida. E aqui eu tenho o título de novo. E aqui eu tenho um retângulo que tem uma foto dentro. Nada demais. Beleza? Então olha só, galera. São fórmulas geométricas simples. Então você precisa ser um super desenhista, monstro, para você conseguir desenhar uma tela dessa? Não. Quer dizer que você não precisa estudar? Também não. Ela só conseguiu chegar nesse resultado com a equipe dela porque ela aprendeu sobre hierarquia visual, ela entendeu de fundamento de cores, ela entendeu de contraste, ela entendeu sobre grids, ela entendeu diversos fundamentos extremamente importantes que quando você estuda, você cria telas bonitas, você cria telas intuitivas, telas fáceis de usar. A mágica está nos fundamentos. A mágica não está em você sair fazendo pirueta no Photoshop. Não é. Ah, Leandro, mas aí, olha, ela tratou a imagem, você precisa tratar a imagem, a fotografia, isso é importante. É importante, contrata um cara bom de Photoshop para fazer isso para você. Mas se você estiver projetando a interface, isso não é um impedimento para você conseguir projetar boas interfaces, de forma alguma. Beleza? Leandro, eu não sei desenhar ícone. Poxa, eles fizeram um ícone tão legal, cara. Esse ícone que eles fizeram aqui, putz, vamos lá. Aí ferrou. Aí eu faço a tela, mas ícone eu não consigo. Aí fazer um sininho desse aqui já é demais para mim. Fazer um bracinho marombinha desse aqui, ferrou. Você tem 2 opções. Você pode se especializar em ilustração, beleza, é uma profissão. Você pode aprender a desenhar, que também é uma opção, também não é um bicho de 7 cabeças, ou você pode buscar bibliotecas prontas na internet. Opa, biblioteca pronta, eu gostei, Leandro. Vamos pegar aqui, ó, por exemplo, Feeder, Icons. Vou pegar uma biblioteca de ícones aqui. Vamos pegar uma biblioteca de ícones. Pronto, então tem uma biblioteca de ícones. Ah, Leandro, eu preciso de um ícone que pareça uma foto.
Aí você vai lá e procura, né? O que pode parecer com a foto? Câmera. Aqui, ó, câmera. Esse ícone funciona para você? Funciona. Então bora usar esse ícone. Você baixa o ícone SVG. Vamos lá, vou baixar a minha câmera aqui e vou pegar a minha câmera, ó, e vou botar lá no... Vamos lá. Vamos fazer. Cara, tá legal? Tá legal mostrar, assim, esse bate e volta da coisa acontecendo na real? Que normalmente mostrar esses detalhezinhos aqui não é exatamente o design de experiência do usuário, mas compõe. Eu vou explicar para vocês por quê. Compõe, de certa forma, compõe o design de experiência do usuário. E aí eu vou pegar aqui, olha, vou pegar a câmerazinha e vou jogar a câmerazinha, opa, aqui dentro. Olha só. Abemos câmera, resta só colocar o fundinho dela branquinho aqui, ó. Olha, tem um ícone super maneiro pra gente botar aqui, né? Podia ser aqui. Vamos lá, tirar uma foto aqui. Tirar foto do meu treino. Tirar minha selfie lá, maromba, no treininho lá, de máscara, porque não adianta. Se você fizer crossfit e você não tirar foto, não ganha músculo, né? Tem que tirar foto. Então, viram que era um problema do usuário ter que tirar foto quando você vai malhar, quando você vai fazer crossfit. Então, bota a câmera lá. Tá aí o ícone, meus caros. Tá aí o ícone. Não é feitiçaria, é tecnologia. E tem várias bibliotecas de ícones que você pode usar, você pode criar seus próprios ícones, vai depender muito do orçamento do projeto. Se o projeto permitir você criar ícones customizados, contratar uma pessoa para criar ícones customizados, ou te dar o tempo necessário para você fazer isso, você faz, senão você usa bibliotecas. E desenvolvedor ama de paixão, de coração, quando você usa esses ícones, porque essas bibliotecas já estão prontas, já tem o código pronto lá, ele só copia e cola e bota o código lá e já facilita a vida. Por isso que eu falo que é importante entender de viabilidade técnica, né? Porque às vezes você acha e é muito mais fácil você mostrar, olha, programador, esse ícone aqui, olha, não esquenta com ele, ele é dessa biblioteca, só você usar a biblioteca lá, o ícone de câmera, que vai ficar super fácil. Mas também o desenvolvedor vai ficar bravo se ele usa outra biblioteca. Olha, ele usa Font Awesome, que é outra biblioteca, e você traz um feeder icon para ele e fala, não, peraí, aí não rola, porque eu já tenho outra biblioteca, já vai demorar para carregar o site, já vai demorar para carregar o aplicativo, só pode usar ícones dessa biblioteca. Aí você, que entende, né, que é assim que funcionam as coisas, falar, tudo bem, então vou usar os ícones que você já usa, né? Então fica tudo simples. E isso vale para gráfico, vale para formulário, vale para, cara, quase qualquer componente que existe. E às vezes você não precisa ficar reinventando a roda, você pode utilizar os componentes que já existem. Essa de entender os componentes que já existem, que é a mágica da viabilidade técnica, que é bom o designer entender. Entender ali das bibliotecas do Bootstrap, entender das bibliotecas do Materialize, por exemplo. É por isso que a gente ensina tudo isso no módulo específico de front-end, lá dentro do Programa X Unicorn, porque as pessoas precisam entender isso, né? Não precisa saber programar, monstrão da programação, hacker, né? Mas é importante entender um pouco de viabilidade. E o lance do ser artista ou de saber Photoshop, ficou claro? Você não precisa saber aquela parte que mais dá medo nas pessoas, de você ter que fazer composições visuais super complexas. Não é isso, não é isso. É entender bem de fundamentos de cores, fundamentos de componentes, de formulário, de botões, de grids, de hierarquia visual. É isso, tipografia. O design de interfaces é isso, basicamente. É você entender como você pode usar esses fundamentos para você criar interfaces úteis e fáceis de usar. Não tem muito mistério. Beleza? Não tem muito mistério. Deixa eu ver como é que a gente está de perguntas aqui. Vamos lá. Vamos lá. Todo mundo falando que a tela tá linda. Olha só, que legal. Olha só. Karen tá colocando a hierarquia visual, cores, grids e tudo mais. É ensinado no X Unicórnio. A gente tem um módulo de design de interfaces. É um dos módulos. É um dos 8 módulos do Programa X Unicórnio que a gente aprofunda completamente todos esses fundamentos e você aprende a criar as telinhas bonitas. Você aprende a criar as telinhas bonitas. Beleza? Mas como eu sempre falo, antigamente o meu curso era só isso. 3 anos atrás, eu vendia um curso de design de interfaces e eu vi que não estava dando tantos resultados assim para os alunos, porque eles sabiam criar as telas, mas às vezes não projetavam a solução certa. E a gente resolveu expandir o curso e agora a gente ensina estratégia, metodologias ágeis, pesquisas com usuários, que é User Research, ensina escrita com foco no usuário, que é UX Writing, ensina a conduzir um workshop para você conseguir engajar as pessoas da equipe. Tem gente que reclama, poxa, mas é tão difícil convencer meu cliente, na minha empresa não rola. Rola, em qualquer empresa rola, se você tiver os argumentos certos, se você souber trabalhar com profissionalismo. Então, existem técnicas para tudo isso. Então, a gente ensina tanto as hard skills quanto as soft skills, que são essas habilidades comportamentais para você lidar com todas essas situações, tá? Então, tudo que você precisa de design de interface tem lá. Agora, semana que vem, galera, vai rolar o Profissão UX Designer, que é um evento 100%, tem muita gente perguntando de preço aqui, né? Todas as vezes é a mesma coisa. É engraçado, porque, quer ver, olha, onde é que eu vi aqui? Eu vi um monte de vezes aqui.
Aqui, ó. Alguém sabe me informar o valor do curso do X Unicórnio? Galera, esse conteúdo é 100% gratuito. Aproveita. Semana passada foi gratuito, nessa semana é gratuito. Quem tiver aqui nessas 24 horas que a live fica disponível, é gratuito. Semana que vem vai ter o Profissão UX Designer, que vai ser 100% gratuito. Bora falar de preço, de curso, de qualquer coisa? Depois, quando eu abrir matrículas, na segunda quinzena de maio, eu vou abrir matrículas para o meu curso mais completo. Mas por enquanto, galera, aproveita, porque eu não quero falar, não quero vender curso aqui. Obviamente, a gente tem uma empresa que essa empresa precisa dar lucro e essa empresa vende treinamentos mais customizados, treinamentos mais completos, óbvio, mas o objetivo aqui é trazer o conteúdo gratuito justamente porque muita gente na internet faz o contrário, né? Te chama para um evento gratuito, aí fica lá 3 dias tentando te vender alguma coisa. Nosso objetivo aqui é trazer conhecimento, trazer uma tonelada de conhecimento gratuito aqui. Depois a gente fala de cursos mais avançados, beleza? Mas por enquanto você vai entender, olha, semana que vem eu vou te entregar um mapa de carreira que te mostra assim, com detalhes o que as empresas estão pedindo. Leandro, as empresas estão pedindo inglês? Eu vou te mostrar no mapa de carreira. X% das empresas estão pedindo inglês. Ah, Leandro, mas precisa saber jornada do usuário? X% das empresas pedem jornada de usuário. Precisa saber teste de usabilidade? X% das empresas pedem teste de usabilidade. A gente analisou mais de 200 vagas para trazer esse mapa te mostrando o que as empresas estão pedindo. Então não perde o Profissão UX Designer, que lá você vai ter uma noção total de tudo que você precisa aprender, de tudo que você precisa estudar para você se destacar nessa área. Eu vou te mostrar como que você pode se destacar de 97% das pessoas que estão começando. A gente fez uma análise também com mais de 2.600 pessoas, 2.600 iniciantes, para entender o que eles estavam estudando e como eles estavam disputando as vagas. E ficou muito claro o que 97% das pessoas não estão fazendo. Então, se você quiser entender como você está entre esses 3% que mais se destacam, é só participar do Profissão UX Designer, que vai ser 100% gratuito. Você pode fazer da sua casa e você pode aprender. Vai ter um mapa de carreira, mas é o que eu sempre falo, né, galera? Tem um evento gratuito? Tem. Eu quero que vocês entendam o que é o design de experiência do usuário? Quero, porque eu sei que o impacto que isso pode gerar na carreira de vocês. Pessoas triplicando o salário, dobrando o salário, conseguindo grandes oportunidades que eles não imaginavam antes, podendo trabalhar de casa, podendo ganhar, mudando de vida, assim, literalmente, porque estão conseguindo um salário melhor, estão conseguindo ser mais reconhecidos, mais valorizados na carreira, e isso é muito legal. E você não vai chegar lá se você não entender que existe esse caminho. Então, os eventos gratuitos são para você entender o que você precisa estudar, o que é importante, o que não é. Se você quiser fazer o treinamento pago, beleza, a gente vai estar aqui para te ajudar. Se você quiser estudar por sua conta, beleza também, a gente fez a nossa parte, te mostrou que existe um caminho, você pode estudar sozinho. Conteúdo, eu sempre repito, tem aos montes na internet. A única diferença do programa UX Unicórnio é que a gente traz o conteúdo certo ali para você perder o mínimo de tempo possível, estudar a coisa certa, se preparar mais rápido. Na verdade, o nosso curso, né, não é um curso que a gente entrega conteúdo, é um curso que a gente entrega tempo na sua carreira, né? É basicamente isso. Mas então, muito importante, tá? Semana que vem vai ter esse evento 100% gratuito para você fazer da sua casa, para você entender esse mapa. O programa UX Unicórnio, digamos assim, é o GPS. Eu vou te dar um mapa. Se você quiser seguir sozinho, você segue pelo mapa. Se você quiser o nosso apoio, o nosso suporte com pessoas de mercado, aí beleza, você vem e entra no GPS, beleza? Você entra no GPS. Deixa eu ver aqui, ó. A Karen também colocando aqui, ó. Não é feitiçaria, é tecnologia. Hashtag de hoje, hein? Hashtag de hoje não é feitiçaria, é tecnologia. Quero ver quem vai mandar a hashtag não é feitiçaria, é tecnologia. Lembrem de postar, entrem lá no Instagram, ver o último post. O post que eu fiz hoje no Instagram é relacionado ao design atômico. Exatamente isso que eu falei, de componentização, né? De como você reaproveitar os elementos da tela. Vai lá e manda um hashtag, não é feitiçaria, é tecnologia. Só vocês que estão aqui nessa live vão entender o que aconteceu, eu vou saber que vocês estiveram aqui. Podem entrar lá no Instagram para vocês... Deixa eu botar minha tomada aqui antes que acabe a bateria. Para vocês entrarem lá e marcar presença e deixar a marquinha de vocês aí que vocês estiveram nessa live. Deixa eu ver aqui, o que mais aqui? O que eu posso falar mais sobre... Bom, vamos lá. Quando eu falo que não precisa saber desenhar, sempre tem um ou outro hater, né, que quer levar as coisas ao pé da letra. O que mais tem é hater hoje na internet. Quer levar ao pé da letra e... Então o Leandro tá falando que tem que desenhar a tela feia, o Leandro tá falando que a estética não importa, o Leandro tá falando que você não precisa saber nada de visual, é por isso que essas telas estão ficando horríveis, e estão ficando... Não é isso. Olha só, com todas as letras, a tela vai precisar ficar bonita, a tela vai precisar ficar fácil de usar, mas são os fundamentos, são as técnicas que vão te ajudar a projetar essas interfaces bonitas, assim como essa da Vanessa que eu mostrei. Beleza? São os fundamentos. Não é nascer com dom criativo e sair psicografando aqui, né? Não é aquele negócio que você vê. Já viu
aquela galera, aqueles artistas lá que desenham a parada, você acha que tá desenhando a coisa toda feia, de repente ele vira o quadro assim, puf, era o rosto de uma pessoa, e você fala, uau! Não é isso que eu ensino. Isso aí vai procurar um professor de desenho para te ensinar. O que eu ensino aqui é como projetar interfaces e soluções para você criar produtos melhores, mais fáceis de usar. E quanto mais você usa esses fundamentos, quanto mais você entende como projetar uma boa hierarquia visual, por exemplo, mais fácil fica de usar os aplicativos, mais simples fica. Vai olhar aí um aplicativo da Airbnb, vai ali olhar um aplicativo do Uber. Eles não têm nada de complexidade ali. Quanto mais simples, melhor para as pessoas conseguirem usar. Aí tem muita gente que fica nessa, né? Nossa, mas é porque tá tão sem gracinha hoje, as telas hoje, né? Tudo do mesmo jeito, tudo branquinha, só tem um botãozinho ali. Mas, cara, quando você quer pedir um carro, quando você quer pedir uma comida e você tá com fome, você não quer ficar, nossa, que tela bonita, né? Nossa, você tá com fome, você quer achar o botão certo para pedir a comida e morreu o assunto. Né? Se você quisesse mesmo ali, você não quer lamber a tela, não é a tela que tem que estar gostosinha para você lamber, é a comida. O carro, quando você vai pedir o carro, você tem que achar o lugar certo lá, mais rápido para você pedir o carro. Então, a estética importa, ela passa segurança, você consegue entender melhor o que está ali na tela, mas não é mais um jogo só daqueles jogos igual era antigamente, de fazer obras de artes, né, para chamar atenção. Não é isso. Quanto mais simples você consegue mostrar, entregar o valor do seu produto, melhor. Essa é a grande mágica hoje, isso que traz uma boa experiência, tá? Visual importa sim, você olha um Nubank, todo roxinho, todo bonitinho, cartãozinho roxinho, faz diferença para a marca, mas não é só isso, definitivamente não é só isso. Se você abrir agora o aplicativo do Nubank, se você tem Nubank ou tem qualquer outro banco, abre e faz essa análise que eu fiz aqui naquele aplicativo da Vanessa. Vê quantas formas geométricas tem ali, tenta redesenhar no papel, aposto que você vai conseguir redesenhar boa parte da interface ali, você vai ver que não é um bicho de 7 cabeças. Olhe de forma racional. É retângulo, círculo, quadradinho e ícone você pega de outros lugares ou tem pessoas específicas para fazer isso, tá? Meus caros, deixa eu tirar umas dúvidas aqui. Vamos tirar algumas dúvidas e deixa eu ver se vocês mandaram a hashtag. Mandaram a hashtag, galera. Isso aí, não é feitiçaria, é tecnologia. Aqui, ó, olha aqui, ó. Ó, a Karen tá falando, eu sinceramente acho muito mais atrativo a simplicidade. Simplicidade é sofisticação. É isso daí, meus caros, é isso daí. Deixa eu ver aqui. Ó, a Letícia tá colocando, mesmo que não é da área, tem condições de acompanhar o curso? Você viu que eu mostrei o exemplo da Vanessa, não viu, Letícia? A Vanessa não é designer. Não era. A Vanessa não era formada em design gráfico. A Vanessa não era formada em tecnologia, em programação. A Vanessa veio da arquitetura. E em poucos meses ela está ganhando 4 vezes mais do que ela ganhava antigamente, tá? Então, sim, dá para você vir de qualquer área e eu vou dar vários exemplos de pessoas que estão vindo de diversas áreas e como eles estão aproveitando todo esse conhecimento para aplicar no dia a dia, tá? Como eles estão aproveitando. Eu vou dar um exemplo. Quem vem, por exemplo, do jornalismo, quem vem da publicidade, pessoa sabe escrever bem, gosta de escrever, pode aprender UX Writing, que é uma área específica dentro do design de experiência do usuário para projetar as melhores palavras para as interfaces. Mas não é a palavra mais bonita. Apraz-me dirigir-me a vossa senhoria para oferecê-lo uma guloseima lá no iFood. Não, é pedir comida, né? Não é escrever bonito. É escrever simples, escrever de um jeito que a pessoa entenda. É você analisar o vocabulário das pessoas e você conseguir projetar as palavras. Então você vai fazer teste de usabilidade, você vai mapear a jornada para entender quais são os momentos, para entender quais são os sentimentos envolvidos em cada momento da jornada. E eu vou falar sobre isso muito mais no Profissão UX Designer, como que cada área pode aproveitar o seu background e entrar em design de experiência do usuário com aquilo que sabe fazer de melhor. Mais perguntinhas. Qual é a diferença do web design e UX? Eric, olha só, web design é design para web, beleza? Bora quebrar assim de uma forma bem simples. É você projetar soluções para web. UX é você projetar soluções de qualquer tipo para melhorar a experiência das pessoas. Poderia ser até uma fila de banco. Tá? É um design de serviço, é um design de experiência do usuário offline. O design de experiência do usuário, ele não está interessado só em entregar a tela, ele está interessado em entregar a solução, entender o que a pessoa precisa, entender como que isso que a pessoa precisa você consegue monetizar em cima disso, gerar resultado para o negócio. Tá? E às vezes não é uma monetização direta, às vezes são pessoas aderindo mais ao produto, você retendo ele por mais tempo lá, você aumenta a renovação lá na ponta, tem várias formas de você monetizar, inclusive a pessoa estando satisfeita indicando para outras pessoas, são várias formas de você monetizar. Então, o designer de experiência do usuário está sempre preocupado com o negócio, está preocupado com o usuário, está preocupado com a viabilidade técnica disso que ele entrega, tá? Então, essa profissão, o designer de experiência do usuário, vai muito além de você projetar só mais um site.
De novo, não menosprezo as pessoas que fazem site. Eu já fiz site por pelo menos 10 anos, eu trabalhei mais de 100 projetos, de 2000 a 2010, mas eu só comecei a engrenar de verdade na minha carreira, assim, de um jeito que eu nunca imaginava antes. Depois que eu comecei a estudar design de experiência do usuário, eu comecei a aplicar essas técnicas, beleza? E é a mesma coisa que acontece com todos os meus alunos. Não é só uma coisa que eu falo, poxa, funcionou para mim e foi sorte. Não, funcionou para mim e com centenas de alunos está funcionando também. Não é à toa que eu faço live todo dia com quem realmente conseguiu novas oportunidades, né? Então vamos lá. Aqui tem que trucar e tem que mostrar o zap, né? Ou quando eu falo que essa é uma profissão que só está crescendo e que as empresas estão precisando muito, eu estou trucando. Quando eu trago todos os dias uma pessoa que conseguiu uma nova oportunidade aí nas últimas semanas, eu estou mostrando o zap, 7 copa, espadilha e tudo que vocês precisam aí para vocês verem que existe um processo estruturado que te ajuda a chegar lá. Beleza? Vamos lá, deixa eu ver. Dúvidas para a gente encerrar, meus caros. Cara, esses 50 minutos de live passou voando. Olha, João, como interligar UX com logística? Olha só que legal. Como interligar UX com logística? Olha só vários momentos que a experiência do usuário pode ser aplicada aqui na logística, tá? Você vai ter estoque, você vai ter armazenamento, como que você vai organizar as coisas de uma forma que fique fácil de ser encontrado? A pessoa que vai encontrar, ela é um usuário. Como que você faz de uma forma que você vai conseguir mandar mais caixas, por exemplo, e você vai conseguir entregar isso mais rápido, você vai conseguir organizar tudo para entregar seus produtos mais rápido. Você está pensando na experiência de entrega como um todo. Se você melhora cada etapa do processo logístico, se você melhora cada pequena etapa ali dentro, você acaba entregando o produto mais rápido. Você acaba tendo menos desvios, você acaba melhorando a experiência do seu usuário. Pode ser tanto em todas essas etapas internas, como pode ser até na experiência de você entrar no site e perguntar, olha, quanto tempo leva para mandar esse pacote daqui para cá? E você ter ali de uma forma simples, lá na primeira tela, uma forma de você estimar isso, por exemplo. Então você vai ter que entender as dores de quem utiliza o serviço de logística para você projetar soluções para essas pessoas. Poxa, Leandro, mas isso é o que eu sempre fiz. Eu sempre fiz isso, eu sempre melhorei os processos de logística. Então eu sempre fiz UX design. Talvez em alguns momentos você tenha pensado na experiência do usuário, mas o design de experiência do usuário é um conjunto de muitas técnicas que vão te fazer esse seu trabalho ficar muito mais profissional. Se você acha que você talvez fez na sorte ou foi difícil resolver o problema, design de experiência do usuário traz uma série de técnicas que te ajuda a reproduzir isso. Então, para melhorar os processos internos, você poderia usar um Service Blueprint, por exemplo, que é uma ferramenta que te ajuda a entender como acontece cada processo interno dentro da empresa para oferecer uma boa jornada para os usuários. Você conecta a visão do usuário com a visão da empresa. Às vezes você não pensa nisso, né? Às vezes quando você não tem foco em design de experiência do usuário, você só está preocupado lá em, por exemplo, você não errar para onde vai o endereço. Mas você não está preocupado em medir quantos endereços você já perdeu, quantas pessoas ficaram bravas com isso, quais foram os sentimentos que você gerou, o que você poderia fazer de contramedida para recuperar essa pessoa, para ela não ir para um concorrente, por exemplo. Então você passa a pensar em diversas outras perspectivas sob a ótica do seu usuário, beleza? Deixa eu ver aqui. Tem muita oportunidade, galera, tem muita oportunidade. Dá para você aplicar UX Design em qualquer ponto. Deixa eu ver. Ô, Luiz, muito bom, Luiz. Olha, hoje eu fiz marketing do Leandro até para o motorista de Uber. É disso que eu tô falando, galera. Olha só, eu poderia simplesmente entregar um curso para vocês. Quando eu faço um curso, eu poderia simplesmente entregar um curso. Mas o que eu tô trazendo aqui é uma solução para um problema de desemprego, para um problema de não ser respeitado, para um problema de ganhar mal. Quando você traz uma solução, muda completamente. Você começa a enxergar a coisa de um jeito diferente. É isso que você tem que... É essa sensação de, caramba, existe uma solução ali, existe um produto que eu desejo, existe uma coisa que eu quero que você tem que entregar para os seus usuários, tá? Então, para eu conseguir entregar isso para vocês, por que você acha que eu estou fazendo uma live? Por que vocês acham que eu estou fazendo uma live hoje, 8 horas da noite, falando sobre uma coisa que é extremamente óbvia para mim? Se precisa saber programar ou se precisa ser artista? Por quê? Porque eu mapeei que essa é uma das principais dúvidas que as pessoas têm. É uma das principais resistências que as pessoas têm para trabalhar com inovação. Então, beleza, eu vou vir aqui e vou trazer a solução para vocês, eu vou explicar. E quanto mais eu vou gerando a consciência da importância desse tipo de profissional, eu vou gerando consciência para o meu produto e lá na ponta, algumas pessoas vão se tornar meus alunos, inevitavelmente. Né? Então, é um jogo de você entender o que as pessoas precisam e entregar o que elas precisam. Você pode fazer isso com aplicativo, pode fazer na educação com aula, você pode fazer com site. Isso é o design de experiência do usuário. Então, não é por acaso. Se você está gostando dessa live, se você está gostando desse assunto, é porque eu sei que esse é um assunto que as pessoas que estão começando gostam. Beleza? Isso é mapeamento de jornada, mapeamento de necessidades.
Meus caros, última pergunta para a gente encerrar por hoje. Deixa eu ver aqui. Karen tá falando, ó, design hoje é a maior profissão, meu pai ainda tem muito preconceito com design, mas ele ainda é muito antiquado. Hoje em dia tudo depende do design. Tudo é design, galera. Tudo é design. Se você está projetando uma solução, é design. Não tem como correr disso. Agora, você pode fazer um bom design, você pode fazer um mau design, você pode fazer isso de forma profissional ou pode fazer no achismo, né? Então, isso depende mais de você. Meus queridos e minhas queridas, amanhã a gente vai ter uma live 8 horas da manhã com uma pessoa que conseguiu recentemente uma nova oportunidade e você vai ter essa oportunidade de trazer dúvidas, perguntar para ela como que foi a jornada dela, vai ver esse bate-papo 8 horas da manhã e 8 horas da noite a gente vai ter uma live para você entender quais são os efeitos colaterais para a sua carreira de você aprender design de experiência do usuário. Tá? Mas, Leandro, eu não quero migrar para design de experiência do usuário. Beleza. Então, se você é nutricionista, se você é médico, independente da área que você está, o que você ganha se você aprender design de experiência do usuário no seu segmento? O que você ganha para a sua carreira como profissional e não somente migrando de área, tá? O que você ganha, o que você leva de aprendizado que vai ser importante para você aplicar. A live de 8 horas da noite vai ser sobre isso. E muita atenção que na quarta e na sexta-feira, eu vou falar mais sobre isso amanhã, vai ter lives com alunos do Programa X Unicórnio, que eles vão explicar, a gente chama de lives de top sacadas, então lá na comunidade do Programa X Unicórnio, a gente tira dúvidas todos os dias, as pessoas que estão trabalhando lá, as pessoas que trabalham no Programa X Unicórnio, elas trazem grandes sacadas, quando a gente vê que o case de portfólio trouxe algo que é muito legal, a gente convida essas pessoas para compartilhar esse conhecimento com o resto da turma, e a gente vai ter essas duas lives, uma live sobre como você pode criar um portfólio diferente do que os demais estão fazendo, isso vai ser da quarta-feira, e na sexta, como você pode criar portfólios que vão chamar mais a atenção dos recrutadores. Então, são duas lives focadas em portfólio, que elas vão ficar disponíveis só para quem participar ao vivo. Então, já anota na sua agenda, próxima quarta-feira, 11 da manhã, e próxima sexta-feira, 4 da tarde. São duas lives extras que não fazem parte do Profissão UX Designer, não fazem parte das lives de aquecimento para esse evento, mas que eu vou trazer para quem quiser assistir, quiser ter um gostinho do que é estar lá dentro do Programa X Unicórnio, vocês vão poder participar também, beleza? Então a gente se vê amanhã nas lives e não se esqueçam de se inscrever em leandroresende.com.br para participar do evento principal. Se você gostou dessa live, o evento principal é 100, 200, 300 vezes melhor do que as lives de aquecimento. Tá bom? Então, Profissão UX Designer é onde vai estar o mapa de carreira que você vai entender exatamente. Ó, você vai resolver um desafio de design, você vai sentir como que é você resolver uma solução de design e você ainda vai sair com o mapa de carreira e eu ainda vou resolver o desafio com vocês para vocês verem na prática como é um passo a passo de design de experiência do usuário. Então, se você tinha qualquer dúvida sobre o que é essa profissão, cara, cai dentro, cai matando nessa semana que você vai aprender tudo que você precisa saber para você se destacar e fazer de 2021 o melhor ano da sua carreira. E muito importante, entrem no Instagram agora, Instagram/xunicórnio, vai no último post que a gente fez sobre design atômico e hashtag não é feitiçaria, é tecnologia e a gente se vê